Caros alunos de administração pública, hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante na administração pública, que é a administração municipal. Bom, aqui eu deixei alguns dados para vocês, primeiramente, né? No Brasil existem aproximadamente, conforme a última consulta que eu fiz, 5.570 municípios. Quem legisla sobre a competência dos municípios é o artigo 30 da Constituição Federal de 1988. E dentro dos municípios existem dois poderes principais, que são o poder executivo e o poder legislativo. Bom, dentro da administração municipal é importante nós falarmos sobre os bens municipais. Então, dentro dos bens municipais, nós temos os bens de uso especial, que são o prédio da prefeitura, as escolas, os postos de saúde, dentre outros, e nós temos os bens de uso comum do povo, que são as estradas, as ruas, os parques, as praças e coisas semelhantes a essas. O governo municipal e as suas competências. Então, dentro do governo municipal, nós temos, como eu falei, né, o poder executivo e o poder legislativo. Quem faz parte do poder executivo? A prefeitura, né? Quem administra o executivo é o prefeito. Dentro do executivo, nós temos a administração direta e a indireta, assim como nós vimos há um tempo atrás dentro da administração pública geral. No município, quem faz parte da administração direta? A prefeitura e os seus órgãos, e quem faz parte da indireta, que são órgãos também públicos, mas que o poder público ele se utiliza de demais órgãos para realizar as suas atribuições, seria a administração indireta, né? Então, quem que são esses órgãos que ele utiliza? Empresas públicas, fundações, autarquias, ou até mesmo sociedade de economia mista, que a gente não vê tanto nos órgãos municipais, principalmente cidades pequenas, mas que contam também. E existe também o legislativo. Quem que integra o legislativo é a Câmara dos Vereadores, né? É importante destacar que esses dois poderes, executivo e legislativo, eles são independentes, sem subordinação, conforme é também no Estado e no governo federal. Bom, são atribuições do prefeito. O que o prefeito ele faz? Ele é responsável por fazer sanção, promulgação e veto de leis. Ele é responsável por executar as leis. Ele é responsável por expedir decretos e atos administrativos, apresentar também projetos de lei, não apenas, vereadores, administrar o patrimônio municipal, elaborar e executar o orçamento. Dentro da prefeitura municipal, nós temos os órgãos meio e os órgãos fim. Os órgãos meio, eles são órgãos de planejamento do governo. E daí eu coloquei aqui os principais, que seria Secretaria do Governo, que coordena as unidades da administração, Secretaria de Administração, que faz parte do planejamento, administrativo, Secretaria de Planejamento, que faz parte do planejamento municipal e elaboração de propostas de orçamento, Secretaria Jurídica, que faz a orientação jurídica do município, e a Secretaria de Finanças, que faz a política e administração tributária do município. E nós temos os órgãos fim, que são os órgãos de execução de tudo aquilo que foi planejado para o município. Então, Secretaria de Obras, de Educação, Saúde, Cultura, de Serviço Social, dentre outras, né? Cada município ali tem suas especificações. E sobre a Câmara Municipal. Então, nós falamos sobre a Prefeitura, agora nós vamos falar sobre a Câmara Municipal, da qual fazem parte os vereadores. Quais que são as atribuições, as competências da Câmara Municipal? As principais, obviamente que existem outras, mas as principais competências da Câmara está ligada em responsabilidade de criar as leis municipais e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo. Dentro também da administração municipal existem os conselhos municipais. O que são os conselhos municipais? Eles também são denominados conselhos de políticas públicas.
Eles são organizações criadas por representantes do poder público e da sociedade civil. Para quê? Geralmente os conselhos municipais eles fazem parte da discussão, fiscalização e controle das ações políticas do município. Então são os conselhos que eles vão discutir, fiscalizar e controlar aquilo que o município ele está fazendo. Então, como exemplo de conselhos, nós temos, por exemplo, um conselho de alimentação escolar, que obviamente vai participar dessas discussões, fiscalizações e controles no âmbito da alimentação escolar, Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Turismo. Cada município também terá suas peculiaridades. Como que é feito o planejamento municipal? Então, o planejamento municipal, ele é feito a partir, um dos elementos do planejamento municipal, o plano diretor. O que é o plano diretor? Ele estabelece os objetivos do município para o desenvolvimento urbano, né? Então, ele é um plano para o desenvolvimento das áreas urbanas e utilização do espaço público e quais as normas e diretrizes para atingir esses objetivos. E também faz parte do planejamento municipal, pessoal, a lei orgânica. O que é a lei orgânica? Ela é a lei geral do município, que ela é geralmente colocada ali na Câmara Municipal, né, para ser votada, apresentada. Ela é votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias. Ela é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quais são as exigências que devem ser respeitadas na lei orgânica? Então, a lei do município ela vai abordar sobre diversos fatores, sobre as competências do prefeito, da prefeitura, dos municípios, né, do judiciário, ali da equipe judiciária do município, etc. Mas algumas exigências elas têm que estar em todas as leis orgânicas. Primeiro, que é o tempo de mandato do prefeito, 4 anos. Nenhuma lei orgânica pode estabelecer um tempo maior ou menor, né? Para isso, para o prefeito, a quantidade de vereadores por número de eleitores do município. Então, a lei orgânica do município não pode estabelecer mais do que o permitido por lei e o limite de gastos com remuneração dos vereadores também. Então, a lei orgânica, existe uma exigência do limite. Para quê? Para que os vereadores não coloquem acima, né, gastos com remunerações abusivas. Então, existe ali uma exigência de um limite, onde os vereadores eles podem alterar a lei orgânica dentro desse limite. Como que as pessoas elas podem participar da lei orgânica do município, né, do estabelecimento da lei orgânica do município? No caso em que 5% dos eleitores se manifestam através de assinaturas a favor de um projeto de lei, a Câmara Municipal é obrigada a acatar e votar o projeto. Então, não necessariamente apenas na lei orgânica, mas qualquer projeto de lei, desde que 5% dos eleitores se manifestem através de assinaturas, esse projeto de lei, a Câmara é obrigada a votar o projeto. Não quer dizer que ele vai ser aprovado, mas ela é obrigada a colocar esse projeto em votação. Então, nós falamos sobre o planejamento municipal e nós vamos falar sobre os instrumentos de gestão orçamentária. Então, são alguns instrumentos que existem na gestão orçamentária do poder público, tá? Então, esses planejamentos, eles valem também para outras esferas, mas nós vamos falar aqui pensando no âmbito municipal. O primeiro é o plano plurianual. Esse plano plurianual, ela é uma lei elaborada para um período de 4 anos. Ela possui vigência do segundo mandato atual até o final do primeiro ano do mandato subsequente. Esse plano, ele planeja as metas para as despesas do município, dívidas que devem ser pagas, obras que se pretende construir, programas que o município irá implementar. Então, ele é um plano de metas do que aquela gestão pretende fazer, né? E lembrando que ela vai valer até a primeira gestão do próximo mandato, do mandato sucessor, né? Nós temos também, além do plano plurianual, né, do plano plurianual, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, famosa LDO, que a gente vê falar muito também na Câmara.
Essa lei de diretrizes orçamentárias, ela tem uma periodicidade anual, então anualmente ela tem que ser apresentada. Define as metas e prioridades da administração pública e despesas de capital para o próximo ano. Então, a lei que está sendo aprovada, por exemplo, em 2020, ela valerá para 2021, né? De 2021 valerá para 2022. E ela tem também como uma das suas atribuições alterar a legislação tributária. Então, ela é uma lei que ela fala sobre as despesas de capital para o próximo ano. E nós temos também a lei orçamentária anual. O que é a lei orçamentária anual? Ela fala sobre a previsão de receitas, né? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela tem um foco para as despesas de capital. A lei orçamentária anual, ela tem um foco para a previsão de receitas e ela é que vai fazer a autorização das despesas para o próximo exercício. Então, através da lei orçamentária anual, é que o poder público vai saber quais as despesas que ele está autorizado a ter no próximo exercício, né? E ela também define a política econômica e financeira. E por fim, eu trouxe aqui a Lei de Responsabilidade também Fiscal. O que foi essa lei? Ela foi implementada, né? Não me recordo o ano, mas ela é uma lei que foi implementada a partir de irresponsabilidades na área fiscal, a partir do entendimento que foi tendo que tinha que haver alguma lei que colocasse esse peso de responsabilidade no poder público. E então ela foi criada. Então ela é uma lei que ela regulamenta a gestão dos recursos públicos de forma a garantir o cumprimento de metas na utilização das receitas e despesas, né? Então, a partir da lei de responsabilidade fiscal, o poder público ele tem que analisar suas receitas e as suas despesas. Ele não pode passar da meta, né? Ele não pode gastar mais do que ele tem, por exemplo. Por quê? Porque senão ele vai estar se colocando, né, em crime de responsabilidade fiscal. E também eu trouxe aqui o orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? Ele é um modelo implementado por algumas cidades do país, como, por exemplo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. O que é o orçamento participativo? Ele se caracteriza pela participação efetiva de agentes da sociedade na elaboração do orçamento municipal e na discussão dos gastos públicos e investimentos. Então, ele traz a sociedade para discutir o orçamento, né, da cidade, para que as pessoas fiquem a par e coloquem também as suas ideias no orçamento. Então, eu trouxe aqui referências de excelência para que vocês possam também dar uma olhada, tá? Em todo esse material que fala sobre o que eu falei aqui. Esse material foi utilizado para a elaboração desse trabalho e tem muitas outras coisas nele que pode acrescentar ao conhecimento de vocês. Convido vocês a dar uma olhada e agradeço, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.